Então vamos lá. Como eu comentei, né, no início, nós vamos falar aqui sobre pelo menos 6 itens que nós vamos tratar aqui. Quem tem direito à isenção, quais os tipos de rendimentos, os tipos de doença, como que faz a solicitação da isenção ou da restituição do imposto de renda, quais documentos apresentar e, por último, como declarar moléstia grave, tá? A isenção de imposto de renda por doença grave é um direito garantido pela Lei 7.713 de 88. Entenda esse direito. Olá, meu nome é Mariodete, você está no canal Veja Aqui Passo a Passo Apoio Contábil Tributário. Sejam bem-vindos. Quero entender se tenho direito à isenção. Ok? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que vem a ser moléstia grave, qual que é a definição. A moléstia grave é uma doença séria que requer cuidados rigorosos para prevenir sequelas graves ou morte do doente. Abrange doenças que comprometem a saúde e qualidade de vida do indivíduo. Vocês vão compreender os detalhes, nós temos uma lista aí que o governo liberou, quais tipos de doença que são consideradas moléstia grave, tá? A base legal é a Lei 773 de 88, com as alterações posteriores, né? Ela trata um artigo específico sobre os portadores de doenças graves, tá? Nós temos aí pelo menos 16 itens que relacionam as doenças que são graves, mas eles são bastante sucintos, tá? Depois vocês vão ver com detalhes quais tipos de doença, além desses que aparecem aqui na lista que a legislação apresenta para nós, tá? Então, na ordem cronológica, quem tem o direito a ter esse benefício de isenção do imposto de renda ou de pedir a restituição de anos anteriores do imposto recolhido a mais para quem tem a doença grave? Aposentados, pessoas que recebem pensão por morte. Então, o pensionista que ele recebe pensão por morte e adquirir alguma doença grave, ele também tem esse direito. E militar, reserva ou reforma. O que é reserva ou reforma? Os militares, a reserva é quando o militar está disponível para o governo para poder exercer a sua função, embora ele esteja aposentado. E o reforma, ele está definitivamente aposentado. Tá? Quais são, agora, os rendimentos que nós consideramos que são isentos do imposto de renda da pessoa física quando alguém tem a doença grave? Os rendimentos, eles são isentos do imposto de renda, os seguintes rendimentos, tá? Isso está no artigo 6º da Lei 7713, inciso 14. Os rendimentos de proventos de aposentadoria, os rendimentos de reforma ou reserva, né, que são dos militares, rendimento referente à pensão por morte e todo rendimento que complementa a aposentadoria, por exemplo, previdência privada. Esses são os rendimentos que dão direito à isenção do imposto de renda se o beneficiário tiver doença grave, tá? Se você já sabe que se enquadra no direito a essa isenção e ainda não pediu seu benefício, imagine o quanto você está desperdiçando dinheiro. Uma atenção que nós temos que dar aqui, por exemplo, quaisquer rendimentos recebidos além dessa natureza não serão isentos do imposto de renda. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem a doença grave, ela é aposentada, ela recebe o benefício de isenção do imposto de renda, mas além desse rendimento, ela recebe, por exemplo, aluguéis. Os rendimentos referentes a aluguéis ou qualquer outro tipo de rendimento, por exemplo, ela vendeu um imóvel e ela teve ganho de capital, por exemplo. Todos os impostos relativos a esse tipo de rendimento, eles não são isentos do imposto de renda, independente dessa pessoa ter a doença grave. Um outro item aqui, por exemplo, o rendimento do trabalho que a pessoa está ativa. Então, ela não está aposentada, ela tem a doença grave, ela vai recolher imposto de renda pessoa física, tá? Ela não tem esse benefício. O governo não libera para as pessoas que ainda não se aposentaram ou não estão naquela lista de direito que nós acabamos de ver. Direitos que quase ninguém conta. Erros que fazem você perder a isenção? Aprenda aqui como pedir seu direito. Quais tipos de doenças que dão direito à isenção? Então, como eu falei, o governo ele libera, nessa lei 7713 de 88, ele libera pelo menos 16 itens, né? 16 tipos de doença. Porém, vocês vão ver que elas são bem genéricas, né? Então, não são específicas. Então, tem muitas informações aqui dentro. Por exemplo, vamos supor assim, alienação mental, né? O que é caracterizado como alienação mental? Cardiopatia grave. Tem uma série de cardiopatias, por exemplo, uma pessoa que usa marca-passo, uma pessoa que teve que colocar stent. Então, existe uma série de doenças relacionadas a esses 16 itens que nós vamos ver, né, de uma forma assim mais abrangente, de uma forma geral, que fazem parte desse rol que dá direito à isenção do imposto de renda da pessoa física. Por exemplo, sobre as demais doenças graves, né, apesar da relação, né, foi o que eu falei, apesar da relação da Lei 7713 ela ser taxativa, né, com relação a esses 16 itens, né,
há doenças com classificações médicas mais específicas que podem ser assegurada a isenção, porque nem sempre a doença grave que dá direito à isenção corresponderá exatamente ao termo descrito na relação que eu passei agora para vocês, tá? Nesses 16 itens, tá bom? Quais doenças que nós temos além dessas que estão aqui relacionadas? De uma forma geral, a moléstia profissional também traz o benefício de isenção de imposto de renda. Nós vamos ver quais moléstias são essas, tá? Bom, sobre a moléstia profissional, a lei é a 8213 de 91, artigo 20, ela faz menção dessa moléstia profissional e ela traz uma lista. A lista é bastante extensa e nós vamos ver aqui como que nós identificamos cada doença dentro dessa lista. Então, o que é aqui, só para vocês entenderem o conceito de moléstia profissional? É uma enfermidade produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Então, existem doenças que, dependendo do ambiente profissional que você está, você corre o risco de adquirir determinada doença, ou, ao contrário, você tem uma determinada doença onde você, dependendo dessa patologia, você acabou adquirindo dentro do ambiente profissional. Então, continuando, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês dessas doenças de moléstia profissional. Tendinite, depressão, síndrome do túnel do carpo, por exemplo, e síndrome de Bornal. Essas doenças, elas têm a CID, que a gente chama que é a CID número 10, né? A CID é a Classificação Internacional de Doenças. Então, aqui eu citei alguns itens para vocês terem ideia de quais doenças, no caso, são consideradas moléstia profissional, estão dentro desse rol de isenção do imposto de renda, dependendo da gravidade. Vamos entender aqui, nós temos uma portaria base legal, nós temos uma portaria que é a 5674, ela foi atualizada agora em novembro de 2024, e ela trouxe uma lista de moléstia profissional, onde nós temos aqui 21 páginas, tá? De uma forma geral, essa moléstia profissional, ela é separada, essa listagem aqui, em duas partes. A lista A, que são o que eles chamam de agentes e ou fatores de risco com respectiva doença relacionada ao trabalho. E a lista B, doenças relacionadas ao trabalho com respectivos agentes e ou fatores de risco. Qual que é a diferença? Vejam aqui que na lista A, você tem aqui fatores de risco. Então, dentro de um ambiente profissional, por exemplo, você pode estar trabalhando com ambientes onde você tem contato com produtos químicos, né? Você, então, tem riscos ali da saúde, né? Pode te trazer riscos para a saúde por conta desse contato químico, contato físicos, biológicos, psicossociais no trabalho e outros. Já a lista B já trata da própria doença em si. Então, por exemplo, aqui, no capítulo 1, algumas doenças infecciosas e parasitárias, por exemplo. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Doenças do sistema nervoso. Por exemplo, doença do aparelho respiratório. Então, a união dessas duas listas é que traz a especificidade de moléstia profissional. Essa é a diferença, tá? Então, vamos supor, se uma pessoa ela fica doente no ambiente de trabalho e ela aparece com problemas respiratórios, o que ocorre? A Justiça do Trabalho, eles vão analisar se esse ambiente que você trabalha se traz riscos para você ter esse problema no aparelho respiratório. Então, se você tiver essa moléstia grave respiratória, você tem direito à isenção do imposto de renda da pessoa física. E assim sucessivamente. Então, é o que eu falei, a parte A traz os riscos no ambiente de trabalho e a parte B da lista são as próprias doenças e seus possíveis fatores causais no trabalho, tá? Então, nós vamos ver aqui, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento de como que é apresentada essa lista. Assista todos os meus vídeos para você entender se tem direito. Ela é bastante ampla, vamos lá. Então, essa é a portaria que eu comentei, né, a 5674, que foi atualizada agora em novembro de 2024. E aqui ela traz uma lista de várias doenças, né, e causas que podem, dentro do ambiente de trabalho, que podem ocasionar doenças. Então, quem tiver uma curiosidade para saber quais tipos de doenças e quais são os riscos no ambiente de trabalho, é só dar uma olhada aqui, tá? Então, para facilitar, por exemplo, vocês colocam aqui carpo, por exemplo, que é o que nós falamos lá, síndrome do túnel do carpo. Ela está aqui, tá vendo? Movimentos articulares repetitivos, ela está aqui. Vamos colocar, por exemplo, depressão. Depressão, ó, episódios depressivos, transtorno depressivos recorrente. E assim vai, tá vendo? Ó, agrotóxico em atividade de trabalho, agrotóxicos, tá vendo? Agentes químicos usados na produção de beneficiamento de tecidos em atividades. E assim vai. Essa lista ela é ampla. Então, como eu falei, ela tem 21 páginas. E eu vou mostrar para vocês aqui, de uma forma bem simplificada, como que ela está separada.
Então tá aqui. Aquela lista que a gente acabou de ver na legislação nada mais é do que esse resumo que eu coloco aqui para vocês, tá? Então tá aqui, doença do sistema nervoso, do olho, aparelho circulatório, tem uma série de doenças aqui que vocês podem pesquisar, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Quais doenças graves nós vamos ver dentro daquela lista de 16 itens? Eu vou passar para vocês aqui um a um, só de uma forma geral, que tem algumas doenças que eu coloquei só um detalhamento a mais para vocês entenderem de uma forma rápida o que significa, tá? Então, a AIDS, né, todos nós sabemos que é alienação mental. A alienação mental, ela é tratada da seguinte forma para doenças graves, de uma forma geral, tá? Tudo que eu vou passar para vocês aqui é de uma forma bem sucinta. São quadros clínicos graves que interfiram na vida psicossocial e laboral do indivíduo. O que mais? Cardiopatia grave. A cardiopatia grave, ela envolve, né? Ela compromete a capacidade do coração de bombear sangue de forma eficiente, colocando a vida do indivíduo em risco ou de fazer atividades físicas, tá? Ela é considerada também. Cegueira, inclusive monocular. O que é a monocular? Enxerga normal com o olho e tem a visão reduzida no outro olho. Contaminação por radiação. Doença de Page em estado avançado, que é osteite deformante. O que é isso? Doença grave nos ossos, tá? Item 7, doença de Parkinson. 8, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante. O que é isso? Doença inflamatória da coluna vertebral e articulação entre a pelve. Então, eu coloco aqui para vocês esses detalhes, porque se vocês lerem, verem assim, correr o olho rapidinho nesses 16 itens, então vocês já têm ideia, mais ou menos, por exemplo, o que significa o item 9, tá? Vamos lá, item 10, fibrose cística mucoviscidose. O que é isso? É uma doença que afeta os pulmões e os pâncreas. O que é a hanseníase, que é a lepra, né? Nefropatia grave, doença grave dos rins. Hepatopatia grave, doença grave do fígado. Neoplasia maligna é o próprio câncer, paralisia irreversível incapacitante, tuberculose ativa. E aí são essas as 16 itens que a Lei 7713 traz, tá? Assista todos os meus vídeos para você entender se tem direito. Se você ainda tem dúvidas, entre em contato comigo agora. Eu te ensinei a fazer até aqui, mas se preferir que cuidemos de tudo pra você, me mande a seguinte mensagem agora. Quero entender se tenho direito à isenção. Clica no link que está na bio que eu falo com você, ok? Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. A inscrição ela é gratuita. Não esqueça de compartilhar. E obrigado por ter ficado comigo até o final. Te aguardo no próximo vídeo.